Para tudo! Se você acha que o gabinete não faz diferença nenhuma, eu vou falar pra você 5 coisas que você precisa saber na hora de escolher seu gabinete gamer. Vem! Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa prestar atenção quando você vai escolher um gabinete seria o quê? Primeiramente, eu diria qual processador você vai usar e qual placa-mãe você vai usar. Exato. Por quê? Fala pra nós, Guinho. Você precisa decidir primeiro qual placa-mãe, tamanho de placa-mãe que você vai querer. E isso já envolve os gastos, para depois você querer escolher o seu gabinete. Porque dependendo do tamanho do gabinete, pode ser que ele não vai aceitar, não vai acomodar bem a sua placa. Não comporte, né? Ó, um exemplo. Você pode ver aqui, ó, 2 gabinetes gamer, certo? Esses 2 gabinetes são gamer, mas ele tem muita diferença um do outro. Muita. Então, o que eu diria pra você a respeito de tamanho, certo? O tamanho... Ó o avião. O tamanho, ele vai afetar bastante, eu diria assim, pra você a longo, médio prazo. Por quê? Porque vai depender muito do que você vai montar nesse gabinete. Então, se você fala assim... Pô, Gessé, eu já tô montando aqui uma configuração definitiva. Ou ela é muito antiga, que eu não vou poder fazer upgrade, ou ela já é muito atual e eu não vou precisar fazer upgrade. Então, beleza, aí não importa muito o tamanho do gabinete, contando que ele cabe o que você quer montar. Agora, se você pensa em médio e longo prazo, ó, tô montando agora um PC, Eu vou evoluir vou ele. evoluir ele, futuramente vou adquirindo mais peças e tal. Aí seria legal você pensar, ó, eu vou colocar uma placa ATX, Mini ATX? Mini ATX, Micro ATX, qual que é a placa que eu vou utilizar, certo? Exato. Qual é o tamanho da placa de vídeo que eu vou utilizar? Hoje em dia, você tem a linha 40, né? Que você vai ter placa de vídeo que, né, de 3 fãs Não, que é desse a tamanho, mano. própria 30, eu instalei uma ontem. Meu, a 30, por exemplo, não cabe aqui. Então Esse isso aqui é é uma o coisa... Mini ATX. É uma coisa muito importante que você precisa ver. Eu por exemplo, que trabalho na loja física da KLV, eu fico ali próximo dos vendedores e tal, eu identifico sempre pessoas que, vamos supor, comprou pelo site, comprou online em algum lugar e não se atentou a isso. E aí vem com uma placa de vídeo gigante e um gabinetezinho desse aqui. E aí a pessoa fez o quê? Perdeu o gabinete. Vai ter que vender, jogar fora, dar pra alguém, não cabe, entendeu? E se couber, é tão apertado que você não consegue usar direito, não é confortável pra você colocar, certo? Esse é o primeiro ponto. Que o tamanho do seu gabinete tem que ser um pouquinho superior ao tamanho da placa que você vai colocar. Sim. Não adianta você também comprar uma placa, ela vai encaixar tipo, justo no gabinete e aí não dá pra você colocar nada mais nela, entendeu? E o gabinete também sendo grande, também a gente tem que levar em consideração que você vai colocar um SSD ou HD, né? Ainda tem muito HD vendido aí. SSD ou HD, a fonte. Sim. Se a fonte é em cima, eu vou até virar aqui, a produção não gosta que eu mexa no coisa, mas Odeia. a fonte em cima ou a fonte embaixo. Se a fonte embaixo tem proteção nela, Cara, vai montar PC Gamer, fonte embaixo. por favor. Tá? Fonte embaixo, a menos que seja uma configuração muito leve. Muito básica, Senão você vai Se o cara perder. for colocar uma, pra quem entende, né, colocar uma 730, uma GT 730, pode ser em cima, entendeu? Que é um negócio bem básico. Aqui, por exemplo, embora que a gente até tem, por exemplo, gabinete com fonte em cima, mas é igual eu tô te falando. Aqui a gente vai te dar a dica certa, o famoso Eu tava pensando em outra. Qual? Puelo de lo felino. É assim que fala mesmo? O espanhol tá com afiado, né? Não, mas então, pessoal, é isso, entendeu? Você tem que se atentar a isso. Ah, mas eu quero economizar, vou pegar um gabinete com fonte em cima e tal. Só se for configuração muito leve, senão pula fora. Esse é o ponto 1. Ponto 1. Porque é o seguinte, nem só de ergonomia, de características, né, técnicas, vive o gamer. Com certeza. Ele também vive de Luzinha. LED. Luzinha De é o que LED. manda. É isso. Então, hoje em dia, antigamente não, eu sou um cara mais velho, eu via aqueles gabinetão quadrado, branco nem era branco, era bege, Ele é meio que ficava borrado, né? encardido, depois de um tempo ficava encardido demais. O editor vai colocar aí, ó, aquele, não tô falando mal, eu tive um compact pressário. Nossa, eles eram tipo amareladíssimos, né? Exatamente. Não dá pra falar Mas que era então, branco. não. hoje em dia, como por exemplo, você pode ver esse e esse, que são dois estilos diferentes de gabinete, bonitos, você entendeu? Sim. Eu achei, ó, isso aqui é uma coisa nova que a gente tem na KLV, né? E eu achei ele muito bonito, mano. Um modelinho bonitinho. Eu coisa achei, linda. cara, um negócio, ó, show Coisa de linda. bola. Ó, você pode olhar e pensar assim, Eu não preciso disso, estética não serve pra nada.
Eu vou provar pra você agora, eu vou provar pra você praticamente que estética também vale a pena. Editor, aproxima aqui. Olha a face desse garoto. Pode ter o talento que for, pode se comunicar bem, muito legal, todo mundo sabe, parabéns, é um bom técnico. Mas olha lá, você vai falar pra mim que não faz diferença? Faz diferença, papai. E vou dizer mais, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Moleque. Ó, um exemplo desse, que esse aqui é que a gente chama de fonte aquário, de gabinete aquário, beleza? E ele ainda é bonito, cara. Pô, o gabinete que você vai deixar lá exposto pra visita ver tem que Ó, ser... eu digo pra você, por exemplo, tem gente que pensa que, tipo, tamanho não conta. Cara, pra mim, como a gente tá falando de estética, né? Sim. Gosto, cada um tem o seu. Pra mim, gabinete bonito tem que ser grande, mano. Sim, Porque concordo. o gabinete pequeno, por mais que ele tenha detalhes e tal, ele não é algo que salta aos olhos, né? E como o Guinho tinha falado aqui anteriormente, você tem que sempre comprar um gabinete um pouquinho maior do que você precisa. Ó, comprar gabinete é igual comprar camiseta pra gordo. Você tem que sempre pensar que vai aumentar um pouquinho depois. Então, né, o gordo tá de franco crescimento aí. Uma coisa legal também de dizer, curiosidade. Curiosidade aqui, que o G7 também é cultura. Informação! Informação, Rogerinho. Ó, vou falar pra você. Por exemplo, tem muita gente que chama esse tipo de luz aqui de RGB, certo? E aquela luz que troca, que você consegue conectar com a placa-mãe e tudo mais, de RGB também. E não é, sabia? Isso aqui tudo bem, é RGB porque é estática. Mas quando não é estática, se chama ARGB. Fica com essa informação, nobre gafanhoto. Muita gente confunde isso e eu precisava contar isso pra alguém pra dizer que eu sei. Você sabe. Precisava falar. Que G7 também é cultura. Eu tô cansado de ser passado como burro aqui nesse canal. Então vocês estão vendo que na verdade é personagem, certo? Ah, sim, tá. Quando eu erro é personagem. E muitas vezes que eu falei merda aqui, eu falei pra ser uma escada. Eu só tava levantando a bola. E também você é o melhor dos jogos de luta, a gente já tem visto Com aí. certeza. Então vamos lá. Vamos Vamos lá. pro ponto número C. Ponto número C, famoso 3, vem. O ponto número C, a gente 3. vai falar de fluxo de ar, cooler e todo esse tipo de Os coisa. caras falam 1B, 3B. Esse cara é Você inteligente. pegou, né? Legal. Pessoas inteligentes. Vai lá. Beleza. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente vai montar um PC. Quem monta PC, e eu monto todos os dias praticamente, você tem que montar um fluxo de ar decente para que o seu kit, placa-mãe, processador, placa de vídeo, fonte, ele não superaqueça. Sim. É óbvio que você nunca vai conseguir que o seu gabinete internamente tenha uma temperatura abaixo da temperatura ambiente. Então, como a gente mora no Brasil e tem meses aqui e alguns estados, tipo Rio de Janeiro, que o bagulho chega a 40 e lá vai fumaça, em Cuiabá os caras já registraram 45 graus. Isso do Ceará e tal. Não, então, você tendo um fluxo de ar bem construído, você vai fazer com que as suas peças durem mais e que ele trabalhe numa temperatura indicada. Ponto importante, vida útil das peças. O processador, quando você tem ele, você vai saber o modelo dele, você pode entrar, ver qual que é o modelo. E lá na especificação do fabricante, ele vai te dizer qual é a temperatura ideal e qual é a máxima que ele pode chegar. Gabinetes pequenos, como esse aqui, por exemplo, que é o Gabinete X, você vai precisar pelo menos de um cooler na frente, um atrás, para você fazer o fluxo de ar correto. Que ele vai fazer o seguinte, o ar frio vai entrar pela frente e pelas frestas, claro, né, o ar. Correto. E ele vai passar pelo processador, resfriar ele, sair quente e ser expelido atrás, beleza? Agora, gabinetes como esse, que tem muitos coolers, dá pra virar ele? Você acha que dá? Esse aqui a gente tem cooler embaixo, cooler na frente, cooler atrás. Esse aqui, ele tá fazendo o quê? Mandando o ar quente ou o ar frio pra fora, pra que o ar quente ou o ar frio possa sair aqui. Se você pegar aqui, ele tá entrando. Tá jogando também o ar quente pra cá, pra onde a gente tá com a mão aqui. Ou seja, ele tá expelindo todo o ar quente por onde faz, e aí o ar frio vai entrando pelas frestas. Esse não é um padrão. O padrão é esse aqui, é esse, que a gente tem ar frio entrando pela frente e ar quente saindo por trás. A gente pode colocar cooler em cima para jogar ar quente para fora, inclusive, porque o ar quente tende a precipitar. Sabe o que precipitar é? Sim. Subir, né? certeza. Ele tende a... Vou dizer pra você, aqui, por exemplo, um maior espaço, maior ventilação, entendeu? Então, G7 também é cultura, hoje eu tô aqui Só que é pra o seguinte, destilar conhecimento. maior espaço, maior esforço para conseguir ventilar também. Perfeito. Se você tem um gabinete pequeno, poucos coolers resolvem. Os coolers resolvem.
Se você Verdade. tem um grande, você vai ter que colocar uma grande quantidade de coolers. Aí, ó, você se demonstrou também um rapaz inteligente. Parabéns. Perspicaz. Muito perspicaz. Hoje ele tá com palavras difíceis no vocabulário, né? E dito isso, nós vamos para o ponto 4. O ponto 4, ele vai ser a respeito de conexões. O que é importante saber? O importante é o seguinte, conexões seriam essas entradinhas aqui USBs, entrada de microfone, entrada de fone que você vai ter no gabinete, correto? O que eu posso dizer pra você? Cara, você tem que buscar gabinetes hoje em dia, os gabinetes mais recentes, acho que todos têm. Tem. Que entradas 3.0, né? Que vai te ajudar USB muito. 3.0. USB 3.0, mas todos também tem 2.0. Você tem que procurar o que tiver o maior número de entrada, de preferência. Eles são meio que padrão. Padrão, Vai mudar uma duas entrada ou ou três USBs, É. ou saída de fone, entrada de O microfone. que vai te dar suporte? Placa de vídeo e placa-mãe, mano. Você tem que ver se a sua placa-mãe dá suporte para entrada 3.0, senão você vai ter a entrada no gabinete, mas não vai conseguir usar. Geralmente só as placas muito antigas que não tem. E aí você vai ter todas as saídas que a placa-mãe oferecer. É. Então, ainda que, por exemplo, ó, Juscelio, tem um gabinete aqui que tá parado, ele é meio antigo e tal. Beleza, se você tiver uma placa-mãe com as saídas suficientes, com as saídas necessárias, já resolveu o seu problema. É, porque o da frente a gente vai. Esses do gabinete é basicamente uma extensão, né? É. Porque as principais é as que saem da placa-mãe. Isso aqui é tipo uma extensãozinha. É que só a gente- pra você ter mais opções, entendeu? É louco. Então eu diria pra você que essa parte de conexões é muito simples. Simples. Dito isso, partiremos para o ponto 5. Ele é parecido com a parte da ventilação, mas ele é distinto por um pequeno detalhe. A gente vai falar sobre o water cooler. Esses coolers, eles são um pouquinho diferentes dos air coolers normais. Porque os air coolers, eles basicamente eles vão pegar o ar ambiente e refrigerar o seu processador, beleza? O water cooler ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, ele tem um radiadorzinho, e nesse radiador ele tem os coolers para resfriar, e ele vai ser colocado e acoplado dentro do gabinete e ele ocupa um certo espaço. Vou usar o recurso aqui de abrir a portinha, fazendo já uma propaganda desse gabinete. Esse gabinete é o master da KLV, tá? Então você consegue abrir aqui, ó, e ver tudo bonitinho. Esse sistema de refrigeração, como o Egon tá falando aqui, ele vai depender de espaço físico. Por quê? Porque você vai ter opção com um fã, certo? E radiador, 2, 3 fãs. Que é fã? Fã é o coolerzinho que... A ventoinha, que brilha aqui, que você tá vendo. Que vai puxar o ar, empurrar o ar. Então, isso aqui é muito importante, cara. E se você... Vou fechar aqui. Se você tiver uma placa de vídeo que seja muito forte, um processador muito forte, ele vai exigir que A você... placa de vídeo não, mas o processador com certeza. É, os dois, porque se a placa de vídeo também esquentar muito, ela vai acabar desligando o PC. O fluido, que na verdade não é água, mas é um fluido, é líquido, ele vai fazer esse cooler ele também se degradar, uma coisa que o pessoal não fala muito. Então o water cooler ele tem uma vida útil, diferente de um cooler normal. O cooler Mas é longa, mano. Demora pra... quanto que você acha? Cara, eu chutaria aqui mais de 2 anos, pelo menos. Não, bem mais. Muito não, mais, bem é. mais. Tá, mas o que eu tô falando é porque é o seguinte, o water cooler é um pouco mais caro do que o cooler normal, Sim. entendeu? Ó, você vai achar... Uma média assim é uns 4 anos, assim, entre 3 e 4 anos, tá? Praticamente isso. Só pra avisar. Porque às vezes o cara vai comprar um water cooler desse, que você vai achar aí, por quê? Uns 400, 500 reais, Por tá aí. entendendo? É, vai variar, ó. Entre um fã e 3 fãs, você vai variar mais ou menos de R$250 até uns 900 e tal. E tem as linhas mais premium aí, top, É, que você que vai é mais pagar caro. 1.000 e pouco. Mais ou menos Então, isso. mas aí o cara gasta esse valor e aí ele acha que vai ficar com aquilo eternamente. Não, E não é, não é. entendeu? Porque antigamente eu tinha um cooler e durou 10 anos. Não, o water cooler pelo fato de ser um líquido, um fluido ali, tem um radiador, tudo isso, ele tem um tempo de vida. Então é de 3, 4, no máximo 5 anos aí, mano. Mesmo você gastando uma boa ele nota vai ter nele. essa vida útil que também é longa, mano. É longa. Até 5 anos, provavelmente, você vai ter querendo já Já trocar de trocar PC. o computador, né? Então, é muito válido, vale muito a pena, faz diferença, tá? Faz Vai muito. trabalhar frio, vai ajudar muito o desempenho. Não, o é processador, muito bom. assim, você tem um air cooler, um processador forte, um exemplo, um i9, tá ligado? Você coloca... Ah, tem que ter. Então, o i9, se você for ver, ele vai até a 80, um exemplo, 80, 90 graus, certo? É o máximo dele. Se você colocar um air cooler, por mais forte que seja, ele vai ficar trabalhando a 70, 80, quase no máximo. Se eu colocar um water cooler, ele vai trabalhar a 40. Ó, na minha opinião é o seguinte, até o i5 você pode pôr, vai ajudar. I7 pra frente é É obrigatório. obrigatório. Pra Também mim, acho. De 7 pra frente, se você não pôr, você tá perdendo desempenho. Tem que colocar. Perdendo desempenho, fazendo o processador trabalhar É. acima do que deveria aí e vai diminuir a reduzir vida útil. Certo, pessoal? Então,
esses são os toques da KLV pra você a respeito de gabinete, que você pensou que não tinha nada pra dizer. E tem muita coisa pra falar. Então fica ligado na KLV, certo? Curte, compartilha, toca no sininho. Acompanha a gente pra você não perder essas dicas aqui, pra você saber como escolher, não pagar caro, não comprar errado, não comprar mal. Vai lá na KLV, vai ter gabinete aqui, ó. Esses gabinetes vão estar em promoção na KLV, disponível pra você, KLV.